Agora aparece. Bom dia, Raíssa. Você me escuta? Olá, sim. Só a imagem que tá virada. Mas eu acho que não tem problema também. Tá, né? Porque ele tá virado, porque como não tem suporte, tá no celular, aí ele tá virado. Uhum. Mas tá pra ver Ah, direitinho? sim. Ah, Tá tá. Eu sim. tô aparecendo virada pra vocês. Uhum. E Mas aí você não também. tem problema, não. Deixa eu ver, então, o que que a gente consegue fazer aqui. Agora ficou melhor assim. Só um Mas do jeito pouquinho. que você preferir. Ah, não, não Uhum. dá pra ver a sua torta, não. Tem que ver certinho, né? Acho que deu Sim. certo. O áudio também tá ok aqui. Tá ok? Não, então ótimo. Sim. Beleza. Acho que tudo certo. A gente pode começar então, né, professora? Vamos lá. Então, gente, quero desejar bom dia a todo mundo que está aí assistindo a gente. Meu nome é Raíssa, sou diretora de Políticas Públicas de Juventude da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. A gente está fazendo essa live hoje numa campanha em defesa da pesquisa, né, que a UEE está promovendo no estado de Minas Gerais, pautando esse debate nacional em torno da ciência e no investimento nela, né, especialmente nesse momento que o país vive hoje, de grande tensão por conta da epidemia de coronavírus, né? A gente está fazendo uma série de postagens, de textos, de fomento mesmo a esse debate. E essa live faz parte disso também. Hoje nós temos aqui uma grande convidada, que é a professora Vanessa Lano, do Departamento de História da Universidade Federal de Viçosa. Ela tem doutorado em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, faz pós-doutorado lá também, né? Que é uma das maiores instituições de referência mundial de pesquisa em saúde pública, né? E é uma grande honra para a gente tê-la aqui conosco hoje. Desde já, quero agradecer muito a professora pela presença e pela contribuição nesse debate. A nossa metodologia hoje vai ser em torno de 20 ou 30 minutos de exposição dela sobre o tema, né? E após isso, nós teremos uma parte para perguntas. E aí, de acordo com a dinâmica, a gente vai fazendo, né? E quem tiver uma pergunta, espere até esse momento para poder mandar alguma específica para ela, para que ela possa anteriormente apresentar o que ela preparou para a gente para contribuir na descrição. Quero agradecer a todo mundo aí que está assistindo também, especialmente o pessoal da Universidade Federal de Viçosa, né, que eu vi que fez uma grande movimentação para a live hoje. Sejam bem-vindos, espero que todos possam acessar os outros textos também da nossa campanha, né? Vejam as nossas outras lives que estão sendo produzidas também. E é isso, eu creio que está todo mundo ansioso para ouvi-la falar. E vou passar a palavra para a professora Vanessa Lano, nossa convidada de hoje. Tá, joia. Obrigada, Raíssa. Bom dia, gente, né? Primeiro, agradecer muito, parabenizar a UEE pela iniciativa. Eu fiquei muito feliz, muito honrada com o convite de vocês para conversar um pouquinho hoje, né, pela manhã, em relação a essas questões de ciência, de epidemia, enfim. Né? Quero agradecer muito, muito o convite da UEE, né? Agradecer a todos os alunos da UFV, que os alunos do departamento, que fizeram toda uma mobilização, uma divulgação. Agradecer a todo mundo que também tirou um tempinho para assistir a nossa conversa aqui hoje, né? Quero fazer dois agradecimentos especiais ainda. Um agradecimento ao Departamento de História, né? A figura da professora Patrícia Vargas, que é a nossa chefe de departamento hoje também, por todo o apoio ao meu lugar institucional de fala. E agradecer ao grupo do Observatório História e Saúde da Fiocruz, que é o meu grupo de pesquisa, né? Onde eu estou atrelada no pós-doutorado. Agradecer especialmente ao professor Luiz Antônio Teixeira, que é um grande companheiro aí de anos de jornada dentro dessa trajetória de pesquisa em História das Ciências. Grande parte do que eu vou conversar hoje com vocês, né, vem das reflexões e dos trabalhos que a gente desenvolve dentro do Observatório na Fiocruz. E aí, para começar a conversa, quando a UEM me mandou o convite e fizeram toda a arte, ficou muito bacana a arte de divulgação também, veio uma questão muito intrigante que eu queria começar com ela, né? Que é como que a ciência venceu as epidemias. E aí eu queria lançar a pergunta para todo mundo que ela venceu? A ciência venceu as epidemias ao longo da história? E já dando um spoiler para ser, vamos usar uma linguagem moderna agora nesse tempo de tecnologia, não, a ciência não venceu as epidemias. Ainda não venceu as epidemias. Mas é possível vencer?
é possível vencer essas ondas epidêmicas, é possível passar, né, por esses momentos com sucesso em termos científicos, talvez seja possível domar essas ondas epidêmicas ou essas doenças epidêmicas, né? Principalmente tendo capacidade técnica e social de controle, com uma estrutura sólida que possa ser utilizada justamente nesses momentos de crise. Mas aí, para isso, a gente tem que pensar numa série de outras conjunturas, outros fatores, né? É preciso ter novas formas de vivência e tratamento com o meio ambiente, por exemplo, de uma forma geral, né? Pensando nas políticas que nós temos hoje de isolamento social e de quarentena, que foram as principais estratégias utilizadas no controle de ondas epidêmicas e que são ainda chaves. Mas pensando no nosso momento hoje de isolamento, de quarentena, tem algumas outras questões ainda que são chaves para a gente pensar esse processo. Então, por exemplo, o que adianta nós chegarmos em aeroportos, sermos revistados, né? Bagagem, o que nós estamos carregando na roupa, mochilas, etc., mas não passarmos, por exemplo, por triagens ou por quaisquer tipos de informação epidemiológica nesse momento, né? Outra questão que é muito séria, como manter a separação espacial, separação social num país como o nosso, num país marcado por desigualdades, na qual a grande maioria esmagadora da população vive na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, né, com condições de salubridade que não são as mais adequadas, e muitas dessas famílias, a gente sabe, vivem, por exemplo, em casas de único cômodo. Como manter o afastamento social dentro desses espaços? E aí a gente está falando de um país marcado por desigualdades, por disparidade social, por disparidade econômica. E aí vem um outro ponto muito importante, né? E os investimentos em ciência, em produção do conhecimento científico, investimentos em saúde pública, investimento e fortalecimento no sistema de atenção básica à saúde, no sistema de assistência social à população como um todo. E outro, o que é o SUS? Nós sabemos o que é o SUS, nós sabemos o que é a saúde pública e mais. Temos consciência de que são esses elementos que nos protegem e que devem nos proteger, né, num momento de caos social, como um momento gerado por uma situação de pandemia. E é preciso ainda que a gente pense na ampliação da capacidade de ter respostas fortes em momentos de crise. No momento de crise epidêmica, por exemplo, as respostas fortes vêm muito dos investimentos no Ministério de Saúde, justamente para reforçar a compra de materiais das diversas naturezas, para a contratação de profissionais, para políticas de vigilância epidemiológica. O momento que nós vivemos hoje de isolamento social, né, talvez ele seja muito mais para retardar o contágio do que propriamente para impedir esse contágio, pensando numa escala bem geral. Isso porque, né, quanto mais a gente dispersa a quantidade de casos positivos detectados já de imediato, são maiores as chances de nós termos infraestruturas para tratar esses casos e para realmente oferecer, né, tratamento a esses pacientes no sistema público de saúde. Se a gente pensar as epidemias como uma pirâmide, vamos imaginar que os casos fatais das epidemias, eles são a ponta da pirâmide, né? Que são aqueles casos que realmente aparecem e que foram notificados no sistema de saúde, que estão internados no sistema de saúde, enfim. Mas o vírus, ele se dissemina grande parte, né, na sua grande maioria, pela base da pirâmide. E o que é a base dessa pirâmide? São os casos, geralmente, de infecção leve. E aí, muitos desses casos não buscaram um sistema de saúde, não tem diagnóstico, não tem notificação em relação ao contágio pelo vírus. E, obviamente, são os casos que podem e que mais espalham a questão da doença. Eu peguei alguns dados, né, atuais hoje sobre a epidemia de coronavírus que nós estamos enfrentando. Eu peguei esses dados no site da Johns Hopkins. E aí, quando eu acordei, eu peguei e agora antes da live eu atualizei e nós já tínhamos um número diferente em relação a esses casos. Nós temos hoje no mundo 952, 171 mil casos confirmados, ou seja, estamos quase na cifra de 1 milhão de casos confirmados, com 48.320 mortes, quase 50 mil mortes no mundo dessa epidemia. Isso na incidência de 180 países. No Brasil, e aí esses dados do Brasil do Ministério da Saúde, eles são dados de ontem, nós temos 6.836 casos confirmados. Hoje, pela Johns Hopkins, eles apontavam 6.931 casos, ou seja, de ontem para hoje, uma incidência de cerca de 100 casos confirmados a mais. E aí, 241 mortes, né, segundo os dados do Ministério de ontem. O primeiro caso no Brasil, interessante a gente frisar, ele foi diagnosticado em 26 de fevereiro. E a primeira morte em 17 de março, ou seja, nós estamos numa epidemia extremamente
nova, né, e com todos esses dados, mas depois eu queria falar um pouquinho mais dela. Quando eu recebi o convite para discutir um pouco dessa questão de ciência e epidemia, eu me lembrei de um momento, há 2 anos atrás, que eu estava na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, também foi um trabalho feito na Fundação Oswaldo Cruz. E na ocasião, nós estávamos discutindo numa mesa a questão da febre amarela no município. Estávamos eu, como historiadora, um médico epidemiologista e um médico veterinário. E aí, naquela ocasião, né, nós estávamos... Fazia-se aniversário, seja como podemos dizer isso, da primeira morte do macaco que teria transmitido, né, o início da epidemia da febre amarela de sua forma de transmissão silvestre na cidade. E naquele momento também, eu iniciei a minha fala falando um pouco de 110 anos atrás, mais ou menos, que é quando, no mesmo salão em qual nós nos encontrávamos, no ano de 2018, tinha tido uma conferência dos médicos dessa mesma sociedade, da mesma associação científica, discutindo a questão da febre amarela em Juiz de Fora. E naquele momento, lá no iniciozinho do século XX, discutindo justamente como as questões de salubridade do município, elas eram impactantes por um número de casos de febre amarela e para o avanço da epidemia no município, o que podia ser feito, né, por parte da ciência e do poder público para impedir o avanço dessas epidemias. E quando a gente fala de febre amarela, né, no início do século XX, a gente não está falando só de Juiz de Fora. A gente está falando de uma epidemia de caráter nacional. E aí ficou muito, é muito divulgado na historiografia, por exemplo, a famosa, né, reforma urbana do Pereira Passos no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, atrelada à varíola, o momento no qual a saúde pública, através do diretor-geral de saúde pública no momento, que era o médico Oswaldo Cruz, atua em relação a algumas epidemias específicas, como varíola, febre amarela e peste bubônica. Naquele momento, principalmente com as campanhas de vacinação, e aí a vacinação obrigatória da varíola, né? A revolta da vacina, que veio com essa questão, os fumacês da febre amarela para conter o principal vetor de propagação, que era o mosquito, e a famosa compra de ratos e controles epidemiológicos, né, dizendo numa palavra hoje, em relação ao avanço da peste bubônica. Isso aí num contexto de desenvolvimento da microbiologia, desenvolvimento de soros, desenvolvimento de vacinas, etc. E aí, pensando esse contexto na nossa situação atual, né, hoje, a situação de pandemia da qual nós enfrentamos, as reflexões, e aí por isso que nós estamos aqui conversando principalmente, né, uma reflexão sócio-histórica sobre as questões de saúde, essa relação com epidemias, ela é extremamente importante. E ela é importante em diversos vieses, né, além do aspecto da produção do conhecimento em si. A gente está vivendo uma situação única no mundo. O mundo já viveu outras pandemias, claro, né? Acabamos de falar, por exemplo, de 3 grandes epidemias que assolaram o cenário brasileiro há pouco mais de 100 anos. Mas hoje a gente tem uma pandemia que nos coloca numa extrema complexidade pelo cenário no qual nós vivemos, né? Em pleno século XXI, nós temos um mundo extremamente conectado do ponto de vista de população, de pessoas, de mercadorias, e com uma capacidade de disseminação intensa do vírus, né? Haja visto a epidemia que se inicia em dezembro pela OMS, e em 3 meses a gente já tem um cenário como o que nós descrevemos rapidamente nesse início. Mas também temos hoje um outro cenário também, que é um cenário de uma grande capacidade de informação, de análise, de uma produção intensa de conhecimento em vários domínios da ciência, né? Como biologia molecular, imunologia, epidemiologia, o que é extremamente importante nesse momento. Quando a gente fala desse grande avanço da epidemia de coronavírus, do Covid-19, se a gente pensar que em dezembro do ano passado, a OMS decreta emergência internacional em virtude do rápido alastramento da doença para outros países, e em março desse ano nós temos o decreto de uma pandemia, né? E hoje vimos que nós temos 180 países afetados pela doença. Vários estudos têm surgido nesse contexto. E eu separei um estudo bem interessante que foi publicado no dia 27 de março pelo Colégio Imperial de Londres, junto com outras instituições, que é pensando projeções para o cenário, para a pandemia, né, em diferentes cenários. E aí levando em consideração a aplicação ou não de ações de mitigação, de supressão para controle do contágio da epidemia. E aí esses cálculos projetam, dentre outras questões, por exemplo, no cenário brasileiro, e aí são projeções, né, de que nós temos a possibilidade de quase que 1,5 milhão de mortes, de até 80% da população infectada pela doença, né? Daí a importância das medidas de isolamento social, das medidas de quarentena que estão sendo aplicadas em diversos espaços do país.
Isso tudo porque a gente ainda não sabe a extensão exata do problema no qual nós encontramos, né? Mas sabemos, por exemplo, que os desdobramentos sociais desse momento, dessa quarentena, dessa doença, né, da epidemia, eles são gigantescos. E quando a gente fala de epidemia do coronavírus, Covid-19, uma das primeiras doenças que avultam a nossa cabeça e que está sendo muito divulgada também é a gripe espanhola, né, que assolou o mundo no início do século XX também, com caráter pandêmico e que teve uma grande incidência dentro do Brasil. Para falar um pouquinho de gripe espanhola, para a gente pensar esse contexto de controle das ciências nas grandes epidemias, nas grandes pandemias, eu peguei 2 trechos de um trabalho bem interessante de uma jornalista do New York Times chamada Gina Kolata, que escreveu um livro em 99 chamado Gripe, a História da Pandemia de 1918. E aí tem 2 passagens no livro que são bastante elucidativas para a gente pensar o contexto que a gente está vivendo e o papel da ciência nesse contexto, né? Ela fala o seguinte, que a gripe espanhola, em 1918, ela acabou tão misteriosamente como ela surgiu. E quando tudo estava terminado, a humanidade havia sido abalada por uma doença que em poucos meses, e aí estamos falando de coisa de 2 ou 3 meses, tinha matado mais gente do que qualquer outra enfermidade na história do mundo. E uma outra passagem fala o seguinte, talvez, à medida que nos tomamos quase convencidos sobre a gripe e a maioria das doenças cotidianas, uma nova praga esteja ganhando força mortal. Isso ela está dizendo lá em 99. Só que dessa vez, né, talvez estejamos com uma melhor compreensão do passado para melhor sobreviver à pandemia. E aí é uma grande questão para a gente pensar. Antes de falar na gripe espanhola em si, né, a gente tem que pensar, por exemplo, que esse intercâmbio de doenças, essa transmissão de doenças pelo contato de diferentes povos, eles acontecem, por exemplo, no Brasil desde o século XVI, né, nas Américas de uma forma geral. Desde os primeiros contatos com os exploradores ibéricos na região americana, nós tivemos, por exemplo, dos espanhóis nas Américas, a disseminação de uma série de doenças trazidas do Velho Mundo, como varíola, tifo, sarampo, gripe, a famosa guerra biológica com um catastrófico despovoamento, com aproximadamente 50 milhões de mortes na época, né? E isso dentro de um contexto no qual o Brasil, por exemplo, é extremamente afetado com outras doenças, por exemplo, como sífilis, a cólera, as verminoses. E quando a gente pensa na gripe espanhola, ela chega em 1918 por um navio, o Demerara, que vinha da Europa, fez escalas em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e em questão de dias já tínhamos um cenário epidêmico da doença no território. E aí, para falar da espanhola, eu queria citar um trabalho até para mostrar, né, um pouco da produção de ciência que a gente faz dentro das universidades. Eu pedi licença à autora para mostrar, não vai dar para ver aqui direitinho, mas só a capa do trabalho dela. Esse trabalho é uma monografia de bacharelado defendida aqui no Departamento de História pela Cassiane. Cassiane foi me orientando. Ela defendeu esse trabalho em novembro do ano passado. E nesse trabalho, o trabalho dela tem o título Perfil Sociodemográfico da Gripe Espanhola em Campos do Goitacazes, 1918 a 1919. É um trabalho belíssimo, feito com uma extensa pesquisa documental, uma extensa e sólida pesquisa documental com um enorme referencial teórico que deu muita sustentação aos argumentos e ao trabalho dela. E nesse trabalho, uma das principais questões que elas propõem a discutir é justamente desse caráter democrático da epidemia, né? Na ideia de que a epidemia ela atingiria a todos indiscriminadamente. E é o questionamento que ela levanta justamente para pensar nesse perfil sociodemográfico e como que populações com menores faixas de renda. No caso, ela trabalha com a população, com os ex-escravos na comunidade de Campos. Como que essa população ela é mais atingida pelas ondas epidêmicas, justamente pelas condições de salubridade e de vivência que essas populações enfrentam. E aí, quando a gente pensa a gripe espanhola em números, para a gente ter um exemplo mais claro, ela infectou no mundo cerca de 500 milhões de pessoas. E aí nós estamos falando do ano de 1918, estamos falando há 100 anos atrás, perdão. O que equivaleria, na época, a quase um terço da população mundial. Se nós pensarmos no número de mortes, a espanhola matou entre 25 e 50 milhões de pessoas, que as estatísticas, que os estudos mostram. Quase 3% da população mundial teria morrido pela incidência da espanhola.
No Rio, por exemplo, uma população na época de 900 mil habitantes, nós tivemos praticamente 13 mil foi o número de óbitos. E no Brasil, cerca de 35 mil mortes. Inclusive, o presidente, então eleito naquele momento, Rodrigues Alves, que foi o mesmo presidente da época lá, da reforma urbana do Pereira Passos, das ações do Oswaldo Cruz e do controle das epidemias no cenário republicano, né, na então capital da República, Rio de Janeiro, no iniciozinho do século XX. Isso pensando que o surto da espanhola, né, ela vem entre setembro e novembro e dezembro a gente já tem um cenário mais ameno em relação à doença. E naquela época, alguns médicos diziam, por exemplo, ser ineficaz decretar a quarentena e fechar fronteiras, porque seria impossível deter o avanço da doença. Mas como deter o avanço da doença, então, pensando naquele contexto? Quando a gente observa os estudos sobre a gripe espanhola no Brasil, né, e o novo cenário sobre a epidemia do coronavírus, a gente percebe muitos pontos de similitude no nosso cenário do início do século XX com o nosso cenário do início do século XXI, que é de cidades em pânico, notícias desencontradas, serviços de tensão e desorganização em vários locais, problemas de segurança, né? Quando a gente pensa nos cenários epidêmicos, é interessante a gente pensar como que um cenário epidêmico, ele altera a rotina das pessoas, ele altera a rotina social de uma forma geral, né? Nós temos uma onda forçosa de que, por exemplo, as populações abandonem, né, alguns valores e costumes que estão enraizados pela própria interrupção que as doenças epidêmicas elas trazem. Interrupções, por exemplo, nas atividades familiares, com a questão do isolamento dos doentes, impondo silêncios às cidades, anonimatos das mortes, o que impacta nos rituais, né, que envolvem a questão da morte culturalmente, determina a abolição, por exemplo, de ritos coletivos, tanto ritos da alegria, né, quanto festas, encontros sociais, etc., quanto até os próprios ritos de tristeza, como as questões que acontecem dentro dos obituários. A epidemia, ela traz consigo a questão do medo. E aí são dois medos, né, que é o medo da morte e o medo da ruptura dessa vida cotidiana. Alguns estudiosos da epidemia espanhola diziam que a espanhola ela trazia dois medos, por exemplo, que era um medo da doença, né? E o medo do que a doença trazia em si, que era o medo da espanhola e o medo da própria epidemia. Tem um trabalho muito bacana no historiador chamado Jean Delumeau, que é a história do medo no Ocidente, que ele fala que o tempo da peste, isso aí pensando na peste bubônica, né, na Europa dos séculos 14 e 15, ela foi o tempo da solidão forçada. E justamente o tempo do medo, que é quando a gente é obrigado a ressignificar uma série de relações, né, uma série de questões dentro do nosso convívio, dos nossos códigos de conduta. Mas há mais do que a espanhola para a gente pensar em termos de ondas epidêmicas, em termos dessa participação da ciência dentro desse contexto, né? Se nós formos no contexto dos anos de 1940, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um desenvolvimento naquele momento de várias tecnologias. Então, por exemplo, em relação às doenças infecciosas, nós temos desenvolvimento da descoberta da penicilina com a sua comercialização, desenvolvimento de inseticidas monoclorados, como o DDT, que pareciam, naquele momento, capazes de destruir os vetores dessas doenças infecciosas. Na parte das doenças crônicas, por exemplo, nós temos o surgimento da quimioterapia, né, que prometia vários avanços em relação ao tratamento de doenças crônico-degenerativas como o câncer. E esses fatores dos anos 40, eles apontavam, por exemplo, para uma reflexão de que nós poderíamos viver em breve no mundo sem doenças. E essa projeção, ela era muito confirmada pela própria trajetória das doenças da nossa sociedade naquele momento. A gente começa a ter um quadro de uma queda no índice de doenças infecciosas em países desenvolvidos. Isso relacionado principalmente às melhorias das condições de vida, né, o que parecia de fato indicar um novo caminho das doenças na história da humanidade. E aí nós temos duas teorias nesse momento que são bem interessantes para a gente compreender, né, essa ideia da possibilidade de um mundo sem doenças. Primeiro, a teoria da transição demográfica, que na verdade surge nos Estados Unidos em 29, que apontaria para uma transformação gradual no perfil das populações, né, impactando nas quedas de taxa de mortalidade pela melhoria das condições sanitárias, de evolução da medicina, da urbanização, com aumento da expectativa de vida, e também uma queda nas taxas de natalidade, devido ao avanço e desenvolvimento de métodos anticoncepcionais, elevados custos de vida na cidade, maior planejamento familiar nesse sentido.
E uma outra teoria é a teoria da transição epidemiológica, né, da qual as doenças crônico-degenerativas, como cânceres, doenças coronárias, elas iriam aos poucos tomar o lugar das doenças infecciosas como principais causas de morte, à medida que essa transição demográfica ocorresse e à medida que o controle dessas doenças infecto-contagiosas ele fosse cada vez mais efetivo, né? E a população com menor índice de mortalidade viveria mais, nós teríamos um envelhecimento da população também. Nessa visão linear desse processo de doenças, nós teríamos, então, 3 fases nas sociedades, né? Que são bastante interessantes para a gente pensar. A fase das pestes, que teria sido caracterizada pela idade medieval, pela idade moderna, né? Citamos até o trabalho do Delumeau na questão do medo e da solidão que a peste traz. A fase das pandemias, que teria sido o século XIX e o início do século XX, né? Com a sua última pandemia, a gripe espanhola. E a fase das doenças crônico-degenerativas, que estaria relacionada ao grande aumento da população mais velha e ao desenvolvimento científico que deixaria, né, as doenças epidêmicas sob controle, que é o que a gente acabou de citar. Mas aí entra uma grande questão para nós refletirmos. Como prever o caminho de doenças infecciosas? Isso em diferentes sociedades do mundo, pensando no mundo plural que nós temos, né? E aí, diante das incertezas que são decorrentes do próprio desenvolvimento dessa sociedade. Em que sentidos? Desigualdades sociais, ampliação dos contatos de diversas populações. Nós temos um mundo hoje extremamente conectado por diversos fatores, né? Temos aeroportos que nos conectam em relação de horas a quaisquer lugares do mundo. E até uma exploração desenfreada dos diferentes ecossistemas, né? A exploração da natureza vem na mesma medida da resposta dessa natureza. E talvez todo esse otimismo do controle das doenças, ele tenha tido a sua primeira contraprova nos anos 80, com a evidência da epidemia de AIDS ou da infecção pelo vírus HIV, né, que surgiu nos Estados Unidos e que veio nos anos 80 carregada de estigmas e de desafios para que a ciência, para que a medicina pensasse, né, que doença era aquela, que epidemia era aquela, como controlar essa doença. Mas temos outras também. A gente falou de febre amarela no início da fala, que ainda é uma doença presente, né? Principalmente na sua forma silvestre, que foi o grande debate que o ano de 2018 nos trouxe. Mas temos outras epidemias transmitidas por mosquitos e que têm impacto muito grande no cenário mundial, no nosso cenário brasileiro, como a dengue, né? Que é uma situação forte praticamente em todo o verão, em toda a temperatura mais alta dentro do nosso território. Não só a dengue, Zika, né, o Zika vírus, que foi identificado pela primeira vez em 47, perdão, na floresta de Zika, né, em Uganda, e que, como outras epidemias disseminadas por mosquitos, né, tendo os mosquitos como vetores, ela vem refletir principalmente questões relacionadas ao avanço do homem sobre a natureza, né? Lembra da questão da febre amarela silvestre, do caso do macaco morto, as deficiências no sistema de saúde, né? E as próprias iniquidades sociais, que levam a uma intensificação na transmissão da doença. A Zika, por exemplo, no Brasil, em 2015, nós temos a confirmação do primeiro caso transmitido por contágio direto, que é dentro do próprio território, né? Que foi na região Nordeste, e logo depois da confirmação, nós já tínhamos o apontamento de alguns obstetras do nascimento de bebês com microcefalia, que vinham de mulheres que tinham sido infectadas pelo Zika vírus durante o período da gravidez. E aí, rapidamente, essa infecção pelo Zika, por exemplo, se tornou uma emergência internacional, né? Declarada pelo OMS como uma emergência internacional no ano de 2016. E outros processos epidêmicos que a gente pode citar, por exemplo, né, como o Ebola, que desde os anos 70 atinge diferentes países no continente africano, causando um surto cada vez maior, com números de mortes e a desorganização social que essas ondas epidêmicas trazem. A famosa gripe suína, ou a gripe H1N1, né, que graçou de forma pandêmica em 2009, perdão, em 2010. E levantou um grande debate em torno de temas que talvez para nós já estivessem na mentalidade sucumbidos, como a própria segurança da vacinação. Nós falamos aqui, por exemplo, da revolta da vacina em 1904, né, de uma questão relacionada a aspectos da vacinação obrigatória da varíola. A gente está falando aqui, por exemplo, em 2009, com o surto de H1N1, com a epidemia de H1N1, dos debates que tiveram em torno da segurança da vacinação contra a doença, né, principalmente para mulheres e para mulheres
grávidas e para crianças. E aí, na época, alguns de vocês devem recordar de uma série de campanhas que nós tivemos, campanhas publicitárias de atrizes famosas, né, mostrando a segurança da vacinação, mostrando as suas crianças e de que era, sim, seguro vacinar tanto essas mulheres quanto essas crianças, enfim. H1N1 no Brasil, nós tivemos quase 60 mil casos e mais de 2 mil mortes. No mundo, né, nós tivemos 214 países infectados pela doença, com basicamente um número cerca de 18 mil pessoas mortas pela epidemia de H1N1. O momento que a gente vive, né, após essa breve passagem sobre algumas das principais epidemias selecionadas do ponto de vista histórico, ele é um momento extremamente delicado, né? Delicado, preocupante, caótico, repleto de medos, incertezas, mas é também um momento de muita oportunidade. É uma oportunidade de muita reflexão, né, de se olhar para dentro, em diversos sentidos, mas também é um momento de ação, para além dessas reflexões, né? As enfermidades epidêmicas, como o coronavírus, elas são uma grande ocasião para que a saúde pública, os cientistas, os pesquisadores de forma geral, elucidem a importância dos seus trabalhos, elucidem a importância dos nossos trabalhos como pesquisadores, dos nossos espaços de produção de conhecimento, de produção de ciência. Isso para quê? Para diversas questões, como, por exemplo, para discutir a relevância das enfermidades endêmicas que podem ser prevenidas e que continuam flagelando a humanidade, né, para impulsionar a discussão sobre a letalidade do negacionismo científico, a produção de ciência, e a produção de ciência que nos leva a pensar, a descobrir, a refletir sobre o mundo no qual vivemos e atuar nesse mundo de uma forma mais efetiva. A própria demanda de prevenção e de solidariedade, que é um ponto constante para nós, e também para salientar a necessidade de investimento nos sistemas públicos de saúde, investimentos nos serviços públicos, das universidades públicas, das agências de pesquisa, das agências de fomento, porque com investimento que a gente produz ciência. E investimento em produção do conhecimento, em produção científica, ele não pode ser um conhecimento emergencial. Ele é um conhecimento, ele é um investimento que é um investimento constante. Nessa ocasião, em 2018, quando eu estive nessa mesa sobre febre amarela, nós fechamos a fala justamente com essa questão de que a ação, ela tinha que ser uma ação constante, né? Eu fiz uma fala lá, que foi uma fala de 1904, dos médicos da sociedade, estávamos com uma fala de 2018, dentro da mesma cidade, com um cenário, obviamente, com conjunturas diferentes, mas um cenário de muito caos e de muito conflito, pensando nesses impactos que a epidemia tinha no município naquele momento. E aí a grande questão não é agir só em momento contingencial, é ter, sim, uma política forte, uma política firme, uma política atuante em relação a esses aspectos na sociedade. A esperança agora, né, talvez, é que possamos nos convencer socialmente de que a saúde pública ela é global e que ela é uma obrigação do Estado e ela é um direito de todos nós, é um direito de todos os cidadãos. E que para isso, né, nós devemos dedicar de forma constante recursos a essa saúde, recursos da pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, inclusive a pesquisa e investigação histórica, né? Está aqui o meu local de fala, para que tem muito a nos dizer sobre os desafios da saúde para compreender o nosso momento presente. E aí, já caminhando para um momento final da fala, para abrir para alguma conversa e para algum debate, né? Como que a ciência venceu as epidemias se ela não venceu as epidemias, né? Por que a gente está aqui conversando? Talvez ela não tenha vencido, mas ela controlou e ela nos mostrou diversos caminhos. As epidemias, elas vão continuar a surgir, isso não muda. Não é possível evitar, por exemplo, que surjam novas doenças e que surjam novas ondas epidêmicas. Lembram da frase da Colata lá no livro sobre a gripe espanhola de 1918? Mas é possível mudar a forma de lidar com essas epidemias, é possível mudar a forma de lidar com esses cenários. E para isso é necessário, por exemplo, que a gente encare a saúde populacional com toda a sua complexidade, fortalecendo as ações de promoção, de prevenção de saúde, com educação, com melhoramento nas condições de vida. Isso tudo para que não sejamos pegos sempre em cenários desesperadores a cada nova epidemia, a cada nova onda epidêmica. E para que tenhamos também uma estrutura sólida em sistema de saúde e assistência social e econômica para enfrentar esses quadros de epidemia como que nós estamos enfrentando agora. E aí, para finalizar,
essa primeira parte, eu queria sugerir para vocês a busca de informações atualizadas, de informações confiáveis, acerca não só dos números de avanço da epidemia, do número de avanço do número de casos confirmados, de avanço no número de mortes, mas conhecimento. Conhecimento sobre as doenças de uma forma geral, sobre as epidemias, como nós podemos refletir sobre isso, refletir no mundo em que vivemos, agir nesse mundo. E, obviamente, também nos precaver, cuidar da gente e cuidar dos nossos. Um é o portal da Fiocruz, né? E aí é portal.fiocruz.br, que tem uma página sobre coronavírus. É fácil achar, se você colocar Fiocruz ou .br coronavírus, vocês acham. Lá tem uma série de artigos, de notícias atualizadas, com fontes extremamente confiáveis, para conhecer um pouco mais sobre esse cenário e para entender como que as ações têm sido feitas e até como que nós podemos buscar, né, atendimento e conhecimento em relação a esse momento. Espero que não sejamos diretamente, né, afetados, que não tenhamos ninguém dos nossos afetados, mas é uma situação que é factível para todos nós. Então, quanto mais conhecimento a gente buscar, mais interessante é. E um outro aspecto é sobre o ponto de vista da investigação sócio-histórica, o blog da revista História, Ciência e Saúde Manguinhos, e aí também é fácil de achar no Google. Eu não sei se a gente consegue colocar o endereço aqui, se conseguir depois a gente coloca, que separou uma série, se vocês entrarem na página da revista, tem no blog, tem uma série de artigos, né, compilados, o endereço para esses artigos totalmente disponível de forma gratuita na internet para leitura. Esses artigos, é bom frisar, sobre as grandes histórias das grandes epidemias no mundo e sobre a própria epidemia de coronavírus, visto sob o ponto de vista dos especialistas, né, na história da saúde, nas histórias das ciências, pensando essa questão como um todo. Bom, então, no primeiro momento, era um pouco dessas questões que eu queria trazer para reflexão, né? Agradecer a todo mundo que está. A gente tem vontade de ficar olhando todos os comentários, muito bacana. Obrigada a todo mundo que tirou um tempo para estar aqui com a gente, conversando sobre todas essas questões, pelo interesse. Acho que esse é o nosso grande espaço de diálogo, né? E já que a gente está em casa, né? E vamos ficar em casa, vamos usar essas ferramentas que a gente tem para dialogar, para discutir e para construir conhecimento todos juntos. Obrigada, gente. Raíssa, eu passo para você. Muito obrigada pela explanação, professora, excelente. E a gente abre para perguntas agora. Podem deixar aqui no chat, enquanto isso, eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, eu acho que essa questão dos links, né, a gente pode fazer um compilado numa postagem das suas indicações de leitura e deixar na página da UE disponível para quem quiser acessar essa informação, né? E eu acho que muitos elementos da sua fala sintetizam o que é essa luta, não só do movimento estudantil, mas da sociedade, né, em torno da ciência, que é a questão do investimento, né, tanto nas universidades, na pesquisa, quanto na questão do SUS, que muitas vezes é negligenciado e não valorizado como deveria ser, né, pela própria população, muitas vezes, e temos visto recentemente até por órgãos governamentais, né. Então, acho que é um debate muito necessário e exatamente isso. Acho que esse momento ele é de muito evidenciamento da contribuição que essas pesquisas, como a sua, fazem para a sociedade brasileira e para a nossa ciência de modo geral. E é muito importante isso mesmo, de que a gente busque essas informações, além de informação de número de mortos, de casos, as informações que estão sendo produzidas a respeito disso, né, na ciência brasileira. E, além disso, replique essas informações para lidar com outro aspecto que você citou na sua fala, que é o da anticiência, né? E eu acho muito interessante também quando você fala de uma perspectiva sócio-histórica sobre isso, porque às vezes o senso comum, ele tem a visão de que as áreas da ciência são totalmente separadas e dizem respeito apenas a coisas específicas dentro também de um senso comum sobre isso. Eu acho interessante demonstrar também que as ciências humanas têm que contribuir a respeito dessa pauta, né, no momento em que, além de toda a área científica, do ataque a toda a área científica, essa área especialmente vem sendo atacada, né, em corte de bolsas e etc. Eu acho importante ressaltar isso, que a ciência ela é extremamente multidisciplinar e interdisciplinar, né, que todas se relacionam e todas têm a sua importância e contribuição para a nossa sociedade. Então, vou passar aqui para as nossas perguntas. Gente, se eu pular, alguém pode falar aí. Deixa eu só fazer um comentário da sua fala rápido, Raíssa. Você falou um ponto que é muito importante, né? Que é o investimento de ciência em todas as áreas do conhecimento. E ciências humanas produzem ciência.
né? E o investimento público em todas as áreas, o financiamento de pesquisa, é o que faz as pesquisas acontecerem. O momento de eu estar aqui falando com vocês, ele só foi possível porque eu fui, né, fruto do investimento público em produção de ciência. Que investimento público é esse? Cursei uma universidade pública, federal, fiz mestrado e doutorado numa instituição pública, com fomento de agências estatais de pesquisa, né? Pude fazer doutorado sanduíche, agora o pós-doutorado também. Sou professora, formadora de professores dentro de uma universidade pública e é nesse espaço que a gente produz. E para que essa produção seja efetiva, o fomento ele é essencial, o investimento em pesquisa é essencial em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas ciências humanas. Sim, é imprescindível que a gente valorize isso, né, e também repasse essa informação para outras pessoas que às vezes não têm essa visão ou não têm acesso muito direto assim ao significado de tudo isso, né, mas que são atingidas diretamente pela produção que é feita através desse investimento público, né? Então, a gente está fazendo esse debate nessa campanha da UEM em defesa da pesquisa, tentando produzir essas informações também para serem acessíveis à população. Nós fizemos um post já sobre a FAPEMIG, que é uma das agentes de fomento que a gente tem, né? Vamos fazendo sobre a CAPES, o CNPq, e falar um pouco a respeito disso, para falar também sobre a importância do fomento à ciência e do investimento público nela, porque existe também um interesse público, como você disse, né? Que é formadora de diversas produções que trazem impacto positivo para a nossa sociedade. A gente pode passar para as perguntas, professora? A primeira da Carol. Muito se fala nesse momento sobre valorização da ciência e da pesquisa. Porém, sinto que essa tendência está mais relacionada à valorização das ciências biológicas e as ciências humanas. Acho que dialoga um pouco com o que a gente comentou, né? Sim, exatamente, Carol. As ciências humanas, né, a gente às vezes esbarra em muitos empecilhos, né, de se pensar o nosso local de produção. Então, por exemplo, o que um historiador da saúde, o que um historiador da ciência tem para falar para a sociedade inteira no momento de uma grande pandemia, como a pandemia de coronas? Eu acho que um dos grandes pontos é justamente de evidenciar o nosso trabalho, né? E que bom, que gratidão que a gente pode estar aqui mostrando um pouco dos trabalhos que estão sendo feitos. Tem muita produção bacana. Eu, por exemplo, grande parte meus trabalhos, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele tem sido em relação ao câncer, principalmente os cânceres ginecológicos, câncer do colo do útero, câncer de mama, né? Existem outras pessoas que trabalham especificamente com epidemias e muitos trabalhos bacanas, trabalhos com pesquisas extremamente sólidas, com arcabouço teórico-metodológico extremamente bacana, que discutem essas questões e que nos permitem pensar o nosso cenário. Então, eu acho que um dos grandes veículos é justamente a gente divulgar, né, os trabalhos que nós fazemos e não aproveitar, mas assim, o mundo não vai ser mais o mesmo depois que nós controlarmos essa onda epidêmica. E aí é uma grande oportunidade que nós temos justamente para a valorização da ciência, né? E para a valorização dos trabalhos que nós produzimos em ciência. Mostrei para vocês, por exemplo, um trabalho que está recém-defendido, que foi aqui no nosso departamento de História da UFV. Inclusive, quem quiser, procura lá na Secretaria do DHI quando voltar ao atendimento presencial, porque os trabalhos eles ficam lá arquivados, para conhecer um pouco mais e para compreender um pouco mais dessa contribuição das ciências humanas, né, dentro do aspecto de produção de conhecimento e produção de ciência no nosso país. Aí teve complemento de como ela se enquadra nesse cenário, como ela pode ser utilizada como instrumento de prevenção e o controle no cenário de epidemia. Mas acho que já foi contemplada pela sua fala, né, professora, essa parte também. Sim. O Max está perguntando, historicamente as pandemias mais graves citadas, como a peste e a gripe espanhola, afetaram a vida da sociedade. Nesses casos, como a sociedade reagiu quando a pandemia passou? O que mudou na sociedade? Então, Max, eu acho que eu queria também fazer uma pergunta em cima da sua pergunta, né? O que poderia ter mudado? E o que mudou efetivamente, né? Quais que foram os grandes aprendizados que vieram com essas epidemias, sobre o ponto de vista não só da construção de cenários fortes para enfrentamento dessas epidemias, né, em relação ao investimento em sistemas públicos, porque é o público, é o Estado que dá esse enfrentamento mais direto, e outra em relação às próprias relações humanas, as formas de sociabilidade, de comunicabilidade, como que
nós, né, nos repensamos a partir disso. Se a gente for pensar num momento numa análise muito básica, né, muito breve, né, pensemos, por exemplo, que o surto de espanhola que aconteceu em 1918, ele levou a um grande caos, a questão do medo, né, do isolamento social, etc. E depois desse surto, obviamente, nós tivemos vários investimentos em relação à ciência, né? As teorias, por exemplo, nos anos 40, que apontavam o controle de doenças infecto-contagiosas, etc. Mas será que efetivamente nós mudamos a nossa forma de pensar, né, a construção do conhecimento e de pensar a estruturação de bases sólidas para enfrentamento de momentos epidêmicos dessa forma? Acho que essa é uma grande questão para a gente refletir. Não sei nem se temos uma resposta efetiva e única em relação a esse ponto. Espero que daqui a alguns anos tenhamos uma resposta para analisar o que mudou desse contexto que a gente está passando atualmente. Agora a pergunta é, em um estado que bate cabeça internamente sobre essa pandemia, como renovar no país a credibilidade da ciência pública? Ele está falando que você está fazendo ele querer mudar de curso. Então, eu quero influenciar ninguém a mudar de curso, mas a história realmente é um curso fascinante, né? Mas a gente pode conversar sobre isso depois, calma com o seu curso. Mas enfim, brincadeiras. Como fazer, né? Acho que é divulgar a ciência, nada melhor do que mostrar a importância dos nossos espaços de produção de conhecimento, como as universidades, os institutos de pesquisa, do que fazendo o nosso trabalho, que é pesquisa, que é ensino, que é extensão, que é a divulgação dos nossos trabalhos, né? Não é batendo de frente, mas é principalmente mostrando o que a gente faz e dialogando com a sociedade. Eu acho que é essa grande chave de divulgação e de consolidação, de solidificação dos nossos trabalhos. O pessoal que está sugerindo portais de divulgação, podem mandar no direct da UE que a gente vai inserir no post sobre site de informação e pesquisa. Manda pra gente, por favor, tá? E sobre a live, nós vamos salvar também. Provavelmente, talvez a gente poste ou disponibilize de outra forma, mas vai ser salva. E a outra pergunta é, nesse período que você pesquisou, tinha uma discussão sobre investir em ciências puras e ciências aplicadas. Como você vê esse debate hoje em dia? Então, esse foi um debate, né, da Academia Brasileira de Ciências no início do século XX, foi um debate muito forte. O que é ciência pura, o que é ciência aplicada, e se efetivamente a ciência ela tinha que ter uma finalidade pragmática. Então, as ciências aplicadas, né, grosso modo, é aquela produção de ciência que você já tem uma aplicação imediata em relação ao estado do trabalho. Que é uma questão, por exemplo, né, que eu, além de ser professora, quando eu me tornei formadora de professores, isso sempre me inquietou muito, que é quando os nossos alunos chegam pra gente e falam, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que fazer história? Por que produzir? Né? Qual que é a importância da minha produção de conhecimento? Qual que é a importância do trabalho que eu falo? Então, justamente, esse debate hoje ele é um debate diluído, né? Talvez a gente não explicite tanto essa questão de ciência pura e ciência aplicada. Mas, bem possivelmente, né, no meu ponto de vista, nós ainda temos essa questão intrínseca no nosso imaginário, né, do que a produção de ciência efetivamente ela é necessária. E isso a gente vê, por exemplo, nas áreas prioritárias de investimento. A gente acabou de falar agora, né, nós tivemos essa semana uma questão em relação às ciências humanas, de investimento, de pesquisa, e essa é uma questão muito séria para nós, né? Todas as áreas de conhecimento, elas são áreas que confluem para que a gente possa ter uma produção científica de qualidade no nosso país. E vimos que somente a ciência que nos dá essas ferramentas de pensar, né, a configuração social em diversos momentos, como no momento de pandemia, que é o que a gente está vivendo. Então, hoje essa discussão, talvez ela não seja tão clara, mas ela ainda é presente. Ela ainda é presente. Por isso, dessa nossa importância, né, de mostrar os nossos espaços de fala também e a produção de ciência que todos nós fazemos. Pessoal, vou ler a última pergunta que foi enviada, já encaminhando para o final, né? Que a professora também está. Gostaria que você comentasse sobre como devemos refletir sobre a questão coronavírus e economia. Essa é uma questão extremamente intensa, né? Que eu tenho conversado muito com alguns amigos economistas e nesse momento acho que é um momento de pluralidade de ideias. E a questão econômica é uma questão muito delicada para nós agora, né? Sabemos, por exemplo, que esse momento de isolamento social, esse momento de quarentena, e aí eu até pontuei um pouco disso, ele nos trará consequências que ainda não mensuramos.
uma dessas grandes consequências no cenário econômico, né? Temos que estar muito bem preparados para enfrentar uma possível crise econômica que advenha com isso. Obviamente, temos comércios fechados, né, as pessoas com relação a de aumento de desemprego, cortes de salários, enfim, é um momento em que economicamente, né, precisamos de várias medidas. E aí, por isso que é importante, quando a gente fala de ter um cenário sólido, de ter uma estrutura sólida para combater casos como o caso de uma epidemia, de uma pandemia, não é somente em produção científica, é de uma estrutura sólida de Estado. Uma estrutura sólida de Estado, do ponto de vista da assistência social, né? As pessoas precisam viver e as pessoas têm que ser protegidas pelo Estado, que é o órgão de proteção. O Estado existe para proteger os seus cidadãos. Não há outra finalidade de existência. Desde um conceito weberiano de Estado até um conceito dos contratualistas, né? Da formação do contrato social e da formação moderna dos Estados. Mas essa configuração, ela tem que se dar em sistemas de assistência social, sistemas de assistência econômica, não uma política econômica e não uma economia política. Uma política econômica que seja, de fato, sólida e que pense na sociedade como um todo. Obviamente, os impactos econômicos dessa pandemia, eu, como não sou especialista, não sei nem mensurar o que nós teríamos em termos desses impactos. Certamente, todos nós teremos isso, mas para além dos impactos econômicos, temos também o impacto social, o impacto cultural, o impacto de vidas. E aí, se a gente pensa, por exemplo, num país díspare, como o nosso, socialmente falando, né? Pensamos em comunidades extremamente carentes e como que a disseminação de um vírus nesses espaços, ela é extremamente impactante, né? Principalmente pela forma de vivência dessas pessoas, pelo acesso a saneamento, pelo acesso à alimentação de qualidade. Então, todos esses aspectos, eles formam um conjunto. Quando a gente fala do enfrentamento de uma pandemia, a gente não está falando só do enfrentamento do ponto de vista de produção de fármacos e de vacina. A gente fala de um enfrentamento que é um enfrentamento social, que é um enfrentamento coletivo. E isso envolve tudo. Assistência social, assistência econômica, as questões culturais, né? Desenvolvimento, por exemplo, de áreas que são chaves para se pensar a saúde corpórea, a saúde mental, educação física, psicologia, filosofia, sociologia, enfim, todas as áreas, elas confluem para enfrentamento de um momento como esse que a gente está vivendo. Tem uma sugestão de referência bibliográfica aí no chat, para quem quiser dar uma olhada. E vamos para as últimas perguntas agora, que falaram um pouco sobre essa produção para o público leigo e como seria isso, assim, né, leigo, entre aspas, digamos assim, e se é necessário sempre existir uma interdisciplinaridade da história com as ciências biológicas para que esse estudo histórico epidemiológico aconteça. Então, a gente vai. Eu tinha dado sugestões de sites como bibliografias. Eu vou fazer mais algumas sugestões, já que a gente vai deixar disponibilizado, né? E vou mandar para o pessoal da UEE para a gente disponibilizar várias sugestões de leitura para todos, né? Para que a gente possa divulgar todas essas questões, né? Temos vários blogs muito legais de vários conteúdos relacionados a essa questão, né? Sobre as pandemias, sobre esse conhecimento todo que a gente está produzindo nesse momento. Nós, do grupo do Observatório de História e Saúde, temos produzido também alguns materiais. Em breve eles vão estar disponíveis e aí a gente divulga também esses materiais para todos, né? E aí a última pergunta, Raíssa, ela era qual? Acho que eu esqueci. É necessário sempre existir uma interdisciplinaridade da história com as ciências biológicas para que esse estudo histórico epidemiológico aconteça? Então, eu acho que a interdisciplinaridade ela é válida em todas as áreas, né? Da história com as ciências biológicas, por exemplo, para a gente pensar essa interdisciplinaridade relacionada às pesquisas epidemiológicas, ao entendimento disso, é extremamente crucial. Obviamente, cada área tem a sua especificidade de pesquisa, né? Eu trabalho, por exemplo, com a história do câncer, mas os aspectos clínicos da oncologia não são da minha alçada. Obviamente, eles são da alçada dos oncologistas, né? Dos médicos que se formaram nessa área do conhecimento. A nossa contribuição, e aí cada área traz a sua contribuição específica, ela vem com as suas especificidades de área, com as suas especificidades de formação, né? Eu sou uma historiadora que, da história, eu parti para uma área ainda nova naquele momento, que era a história das ciências, né? A história da saúde. Fui fazer as minhas pesquisas numa instituição tradicionalmente relacionada à área da saúde, que é a Fiocruz do Rio, né? Que está em uma primazia enorme nas questões de saúde no Brasil, e agora, em relação à pandemia, ainda mais evidência que ótimo, né, que a gente está vendo a produção de ciência que é produzida e que é feita lá, e acho que essa interdisciplinaridade ela é válida em todos os espaços, né,
que vem com as suas especificidades de área, que vem com seus conhecimentos específicos e que nos permitem justamente adensar esse conhecimento e produzir um conhecimento cada vez mais rico e cada vez mais sólido em relação a diversas temáticas, como a que estamos enfrentando hoje. Sim, eu acho que esse comentário sobre falar a respeito com o público leigo entra no debate sobre democratização da ciência também, né, e do acesso a ela, da compreensão sobre os impactos que ela tem. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós. Quando faz essa pesquisa, faz essa campanha em defesa da pesquisa, nós estamos também tentando falar um pouco a respeito disso, né, para que as pessoas possam também entrar nessa defesa, entendendo que é uma luta de todos nós, porque beneficia a todos nós essa produção que é feita aqui no Brasil, especialmente a que é feita com investimento público, né, que traz um retorno também público gritante. Então, é isso, gente. Quero agradecer imensamente pela participação da professora Vanessa. Foi uma aula maravilhosa, uma exposição maravilhosa sobre esse tema. Todos aprendemos muito com ela. E quero agradecer muito mesmo em nome da UEE. Agradecer também ao pessoal da UFV, que participou em massa aí da nossa live. Ao Diego, nosso vice-uni, que fez essa ponte para convidar a Vanessa para participar. E espero que possamos estar juntos também nas nossas próximas lives, próximas publicações dessa campanha que é tão importante, falando mais a respeito desse e de outros temas relativos à produção de ciência no Brasil e à defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Muito obrigada a todos que participaram e principalmente a professora Vanessa pela grande contribuição que nos deu hoje. Raíssa, eu que agradeço. Eu acho que as suas palavras finais, elas, né, encerram magnificamente toda essa conversa nossa, né? Não teria nem a acrescentar. E mais é agradecer mesmo, agradecer muito parabenizar vocês mais uma vez pela iniciativa que vocês têm de discutir. Acho que esse é o grande espaço, né? O espaço dos estudantes de discutir essas questões. É universidade pública, é ciência, é investimento público, é dinheiro público, é nosso, é de todos nós. E aí ocupar esses espaços é fundamental para todos nós, indiscriminadamente. E aí agradecer muito, 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 muito grata de estar aqui, de conversar, agradecer a todos os comentários que tem, espero que eu consiga ler todos. Depois agradecer o carinho de vocês, a abertura, né, para estarem aqui hoje, para discutirem com a gente, para conversar com a gente. Estamos aí, né? Estou disponível também para outras conversas, para que a gente mantenha esse diálogo, não só nesse momento de isolamento, mas em todos os momentos. E passando isso, estou lá no UFV também, no Departamento de História. Quem quiser conversar também, passa por lá, que a gente está sempre disponível para o debate, para o diálogo, para essa produção coletiva de conhecimento. Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. Muito obrigada, professora. E eu citei o UFV, mas tem gente que de outras universidades manifestando também, outras cidades, então o agradecimento é para todos que participaram e nas outras cidades, universidades, se quiserem sugerir para a gente também professores ou temas de pesquisa que achem pertinência a gente fazer uma live, um debate a respeito, podem estar mandando no nosso direct também. E nós vamos salvar a live aqui no Instagram, vou compartilhar agora, para quem quiser assistir depois, quem não conseguiu assistir tudo, ou quiser compartilhar com outras pessoas também. Muito obrigada a todo mundo que participou e espero que todos se empenhem, não só na campanha da UEA em defesa da pesquisa, mas na defesa como um todo das nossas universidades, da pesquisa brasileira e do investimento nisso, especialmente nesse momento tão difícil que a gente vive, mas que, como a professora disse, a ciência não superou, mas ela contribui muito para que nós consigamos lidar com isso, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. A gente vai só fazer umas questões técnicas aqui para poder salvar a live. Mas... Posso fechar, Raíssa? Eu tô lendo os comentários aqui, tô adorando. Tá bom, vai lendo aí. Só pra gente conseguir salvar aqui. Ótimo. Salva que a minha mãe quer assistir, ela não tem Instagram, tem que mandar para Tá ela. bom.